Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 5 de maio de 2021. Nós estamos começando o mês com um chapter da neurosemântica. Hoje nós temos a grata oportunidade de ter conosco Dona Andréa Cardone, que é a nossa Regional Director, né? Ou a nossa diretora regional, a maior autoridade dos metacoaches aqui no Brasil, e hoje ela vai compartilhar conosco a respeito da habilidade de dar feedback, né? Ou melhor, receber feedback. Não, dar feedback. Receber feedback. Bom, para Receber mim, feedback. Gerson, estava lá feedback. Você decide, Feedback. você quer que eu dê, que eu receba? Diz para mim aí. As duas modalidades. Vamos falar de feedback. Então tá bom. Eu, Feedback é feedback. o nosso Eu assunto. quero agradecer aí a sua disponibilidade, Andréia. Eu sei que essa semana foi agitada de mudança, né? Oi. E estamos aí fazendo adaptação. Você ainda está com as coisas dentro da caixa, mas obrigado Oh, por arrumar um tempo que está conosco aqui. claro que estou. E aproveitando, sabe, Andréia, compartilhar com você, tivemos agora uma reunião do comitê, né? Temos trabalhado e depois a gente compartilha com você algumas informações. Quero informar a todos vocês que estão nos assistindo aqui, vocês que vão, né, ouvir esse vídeo nas nossas redes sociais. O comitê do Chapter ele é organizado por 4 voluntários membros da Sociedade Brasileira de Neurosemântica que contribuem para que este evento se realize toda semana. O objetivo desses encontros é trabalhar a continuidade da aprendizagem. Nós viemos para cá justamente com a proposta de treinar, de melhorar as nossas habilidades. E sempre procuramos convidar alguém com uma referência, alguém que tem não só um domínio do conteúdo, mas para nos provocar de uma forma deliciosamente desconfortável, né? E a dona Andréa Cardone é uma expert nesse assunto. Mas no Chapter, eu sou o arrumador de cadeiras, né? Funcionário da dona Alda Colombo, da Plan Desenvolvimento, lá de Curitiba, que é uma integrante do comitê, junto com a Eliane Santos, junto com a Lídia Batista. E eu gostaria de abrir a oportunidade agora para que a Alda pudesse dar uma palavra aí, deixar uma contribuição dela, já que ela é uma das responsáveis por nos ajudar a fazer a receptividade aqui dos nossos queridos metacoaches. Ok, então excelente noite, ótima noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, pois esse realmente é um momento muito importante que você que dedica esse espaço de tempo na tua agenda pode aproveitar para aprimorar as suas habilidades, seja o que quer que você esteja fazendo nesse momento. E hoje realmente é um momento assim de muita gratidão e alegria que a Andrea disponibiliza esse tempo precioso para compartilhar esse conhecimento, essa pérola, essa experiência e essa maestria que ela tem. Andréia, querida, essa plateia aí aguarda por você e estamos todos juntos. Sucesso! Obrigada! Ai, se pudesse abraçar, hein, gente? Sair abraçando todo mundo, né? Não dá uma vontade? Meu sinestésico fica assim, ó, tendo comichão de vontade de dar um abraço, de apertar um pouquinho. E quem é que não tá assim nessa pandemia? Vamos combinar. Até os auditivões, eles estão com vontade de abraçar, né? Não? Imagina a gente que é sinestésico. Muito bem. Eu fui aqui convidada para ganhar esse presente, que é dividir com vocês a minha forma de ver o que é dar e receber feedback. Antes de eu começar com a troca, eu queria trazer para vocês a ideia de o que é feedback de uma forma bem simples, não tão conceitual, nem como o Aurélio diria, né, ou Oxford falaria, mas feedback é informação trabalhável.
troca de informação trabalhável. Então, se eu estou dando um feedback, ou eu costumo dizer presenteando alguém com um feedback, eu estou dando a ele uma informação trabalhável. Então, é um presente que deve ter uma utilidade prática para a pessoa continuar com aquilo que ela está fazendo, ou para a pessoa mudar a orientação daquilo que ela está fazendo. Existem livros fantásticos que vão te dar estruturas passo a passo de como fazer isso, quais são os cuidados. Ao longo da minha trajetória, trabalhando com equipes, trabalhando com executivos, eu nunca desperdicei o conhecimento que eu ganhei de aprender o que é o feedback. Mas existe uma lacuna que nenhum desses livros preenche, e a neurosemântica vem trazer para a gente, que é a lacuna da sutileza de receber o feedback, da responsabilidade de transformar isso que você está recebendo, às vezes de uma pessoa despreparada, às vezes de uma pessoa com um emocional alterado. Você receber isso, assumir a responsabilidade de transformar em algo que você possa utilizar para você. Nem sempre é fácil. Nem sempre é uma missão tão tranquila, porque nem sempre quem está do outro lado quer nos dar um bom feedback. Mas nós vamos começar aqui pela habilidade de dar e receber feedback dentro do contexto da neurosemântica e do benchmark. Ou seja, você ser uma pessoa que está ali na nossa formação, você ser uma pessoa que está avaliando alguém para certificar, ajudando essa pessoa a melhorar com as suas habilidades, existe uma estrutura para que você faça isso. Se a gente pegar o nosso formulário, eu vou começar pelo 5, que é a habilidade de dar feedback. No nosso formulário de dar feedback, a gente começa com rapport. Qualquer comunicação, gente, que você vá ter com alguém, requer rapport. Se não houver conexão, a comunicação ela pode assumir vida própria e chegar ao resultado que você menos espera. Então, o rapport vai fazer com que você garanta que há conexão mínima necessária para que haja uma comunicação limpa, eficaz. Então, depois que eu estabeleci rapport, e está ali no 2.5, checa com a pessoa, é cuidadoso. O que quer dizer cuidado para você? O que quer dizer cuidado nesse meio? Quer dizer que eu vou te passar uma informação que é dentro da minha percepção, que de forma alguma é uma verdade absoluta, que de forma alguma é algo que deu conta de tudo que você quis trazer e que às vezes até você trouxe, mas a minha percepção, na hora em que eu estava vendo você fazer, ela simplesmente deixou de fora. Então, o cuidado não é tão cuidado com o outro, mas é cuidado com o presente que você está dando. De esclarecer que esse presente tem um tamanho, que esse presente que você vai dar para essa pessoa tem uma intenção de que ela melhore a performance dela como um meta-coach. Então, o cuidadoso tem vários níveis aí, meta-níveis, que eu posso colocar nessa palavra cuidadoso. Cuidado com você que está dando feedback, para garantir que você não vai entrar com o pé alto, ou como a gente costuma dizer no futebol, diz que é chuteira alta, né? Que entra de salto no gramado, né? Assim que a gente fala. Não é porque você sabe, porque você está com uma prancheta, uma caneta, que você é melhor do que a pessoa que você está avaliando, não. Porque se você trocar de cadeira, gente, você está no sol do mesmo jeito que o outro estava. E o que mais acontece na nossa vida é essa troca de cadeiras, é ou não é? E isso faz com que muitas pessoas travem, porque na hora em que elas vão tomar uma atitude, elas já assumem o papel de ser um crítico muito, muito feroz, muito, muito forte, muito robusto.
E aqui a crítica ela tem um enquadramento. Aqui você vai ser avaliado dentro de um método. E esse método tem uma estrutura que é essa estrutura que a gente está aqui colocando. Então, em primeiro lugar, você tem que ter sido cuidadoso, checar se a pessoa está num bom estado. Às vezes ela se cobrou tanto durante uma sessão, e aqueles 25 minutos, que você chega com vontade de dar o seu presente, mas a pessoa ainda não está com os braços estendidos. Então, respira, checa se ela está lá, pronta para receber, no melhor estado para escutar a sua contribuição, para receber o seu presente. Tem que ser relevante. Ou seja, você precisa fazer com que a pessoa que vai receber informação, e isso serve para qualquer feedback, eu vou aproveitar e vou fazendo link com situações que são fora da nossa formação de neurosemântica, você precisa garantir que a pessoa esteja na mesma página que você. Você tem que estar minimamente contextualizado. E aqui a gente está falando sobre dar uma informação relevante, declarar a classificação, situar a pessoa. A pessoa que está recebendo o feedback, às vezes ela ainda está em diálogo interno, ela ainda está se autoavaliando, ela acabou de fazer aquela sessão e, poxa, ela não foi tão bem. Se no crítico dela ela não foi tão bem, pode ser que metade do seu feedback seja jogado fora, porque ela está em diálogo ainda. Se você não a chama e fala, agora é o momento de você receber o meu presente, você está pronto para receber o meu presente? E vocês sabem que se a gente não tiver esse enquadramento, a gente está jogando todo o nosso trabalho fora. Não adianta eu querer dar um presente para uma pessoa que não quer receber ou não está preparada para receber, né? A mesma coisa vale para o nosso contexto no dia a dia. Você vai dar um feedback formal na sua empresa, você vai dar um feedback para alguém que convive com você e você gostaria de conversar com ela, você vai ter o que a gente chama de uma conversa crítica. Você precisa ser cuidadoso e se certificar de que a pessoa vai ter alcançado aquele melhor estado de escuta e trazer os frames que nós trazemos, qual é o enquadramento que nós vamos dar para a conversa, para garantir que nada saia de dentro daquela moldura, para garantir que você está realmente conseguindo passar a mensagem para que o outro trabalhe. Não é só o que você quer falar. Existe uma intenção máxima em dar feedback. No nosso caso aqui específico, é dar esse feedback para que o outro performe melhor dentro daquilo que você conseguiu perceber. Você vai usar uma escala numérica, você vai mostrar aqui aonde essa pessoa está na habilidade, você a todo momento vai se referir a todas as subhabilidades de cada uma das habilidades, você vai fugir de adjetivos e vai aparecer aqui para gente, não é sobre a sua avaliação pessoal. E vamos lá, se você vai dar feedback para alguém no seu trabalho, no seu dia a dia, é bem importante que você esclareça o conceito. E aqui no nosso caso, a gente vai usar toda a bagagem que nós temos de referência das habilidades e subhabilidades que nós estamos dando feedback naquele momento. Então, aqui em 2.5, eu estou usando a escala numérica, eu já fiz rapport, eu chequei, eu fui cuidadoso, e eu estou fazendo uma declaração da classificação, ou seja, onde a pessoa está. De preferência, mostrando visualmente o meu formulário para essa pessoa. Então, se você tiver com uma prancheta, é para que quem vai receber o seu feedback veja suas anotações, veja onde você está, para que ela tenha condições de acompanhar o mesmo filme que rodou na sua cabeça enquanto você estava anotando. O quanto mais você conseguir fazer essa aproximação, melhor vai ser a qualidade do feedback que você vai dar. Se foi com base sensorial, ou seja, se foi com coisas que você viu e ouviu durante a sessão a cada 2 minutos. O Michael cria essas métricas para que torne cada vez mais eficaz a sua própria percepção na hora em que você estiver benchmarkando. Então, você sabe que você tem que relatar isso para a pessoa. O que foi que você viu de 2 em 2 minutos, fatos relevantes, sendo cuidadoso, e eu posso voltar de tudo que eu já falei aqui agora só para reforçar. Mas o motivo, assim,
eu vou bater muito nessa tecla, sejam amorosos. Você pode ser assertivo no seu feedback. Você criou um enquadramento para isso. Mas o que deve permear a sua fala é o amor da entrega daquela informação. Porque, no fundo, o que você quer é que aquela pessoa performe melhor. Vamos tirar do contexto da neurosemântica no seu dia a dia. Não é isso que você quer fazer? Quando você senta com alguém, se predispõe a trazer informações que essa pessoa trabalhe, é porque no seu mapa existe um patamar de melhoria para essa pessoa. Ou ela está fazendo algo que, na sua visão, na sua percepção, na sua experiência de vida, aquilo pode ter consequências que não são agradáveis. Então, isso não é amor, gente. Por que não ser mais explícito e realmente colocar assertividade, pontuar, mostrar para a pessoa, mas ser amoroso? Sempre amoroso. Em 2.5, eu usei fatos a cada 2 minutos e eu vou começar descendo agora no nosso benchmark. Quando uma pessoa dá um feedback e ela não usa esse detalhamento da métrica dos 2 minutos, de ser específico, de mostrar a prancheta, ela começa a usar uma linguagem naturalmente vaga, porque o nosso cérebro ele nos convida a usarmos linguagens vagas. E o que vai acontecer? Quanto mais eu delego para a pessoa que está ouvindo o feedback preencher as lacunas que eu deixei na minha comunicação, cai a qualidade do feedback que eu estou dando. Então, na hora em que uma pessoa dá feedback, ela tem que ter um nível de especificidade máximo. O quanto mais específico você for, anotando palavras, fazendo com que a pessoa volte no filme da cabeça dela com aquilo que ela fez. E vamos ser honestos, na sua vida, no seu dia a dia. Traga exemplos e seja específico. Não fique só falando, porque várias vezes você fez tal coisa. Não, traga exemplos, os últimos exemplos que você lembrar, porque isso vai ajudar a pessoa a se situar no próprio mapa, colocar a pessoa na mesma página que você. Critérios próprios geralmente vêm com adjetivo. Geralmente vem com a presença do meu mapa e não adotando as habilidades e subhabilidades. Vem com um certo achismo. Eu acho que você deveria. E aí eu personalizei. Não é mais em cima de um conceito, não é mais em cima de um procedimento, mas é em cima da minha opinião pessoal, que estou benchmarkando você, que estou te oferecendo um feedback. Na vida lá fora, você até pode fazer isso. Mas aqui, a gente quer muito que você se prenda às habilidades, porque elas são a sua segurança de que você não vai cometer erros. Então, por favor, o que você acha, depois que saiu do feedback, você quer tomar um café lá, você conversa com a pessoa ali, eu acho. Agora que acabou, eu acho que se eu estivesse no seu lado, se eu estivesse naquela situação, você pode presentear com o seu mapa, mas não num momento em dar um feedback formal, porque isso vai fazer com que a pessoa fique em diálogo às vezes. Então, quanto mais preciso, quanto mais você for fiel ao que está na habilidade, mais você está garantindo a qualidade e a orientação do feedback que você está dando. Argumenta, faz leitura mental. Naquele momento, você estava pensando assim, assim, assado. É quando a pessoa está dando feedback e faz aquela leitura demente, sabe? Demente de demência mesmo. Achando que o outro sabe o que o cara estava pensando na hora que falou o que tinha que falar. Isso é ciganismo que eu chamo. É ler as mãos. Né? Então, vamos evitar. E aí, daqui para baixo, gente, não dá resposta, julga. Aí é ladeira abaixo mesmo. Aí você não tem chance. Vamos lá. Vamos voltar do início, vamos fazer outra sessão, porque você ainda não pegou o espírito da coisa da neurosemântica e o que é colocar a habilidade em prática. Subindo na hora de dar feedback, a gente tem próximo passo para melhoria. Olha que bacana! Eu não só vi algumas coisas que você performou que foram legais,
mas eu também posso dizer para você, dentro daquilo que eu percebi, aonde você pode direcionar a sua atenção para melhorar, para elevar aquilo que você fez bem cada vez melhor. Então, isso vai elevar o seu nível, que sai de 2,5 para 3 em dar feedback. Vamos subir mais ainda, 3,5. Você individualiza, você traz características que você viu naquela sessão que estão presentes com aquela pessoa. Você está falando especificamente dela, porque você, em contraponto com aquilo que você já domina das habilidades, você aquela pessoa nas habilidades que você está dando feedback para ela. E isso, uau, isso é 3,5. E abre possibilidades. Ou seja, além de dizer que a pessoa performou, que ela pode melhorar, você abre um leque de possibilidades para que essa pessoa possa ainda utilizar de outras formas as habilidades que você está mostrando. Na hora de dar feedback, você pode usar essa estrutura em qualquer conversa. Talvez você não use a métrica, talvez você não vá usar o critério das habilidades, mas vamos supor que você trabalha numa empresa e você queira dar um feedback para uma pessoa sobre a função dela. A primeira coisa que você tem que ter na sua mão é a descrição do cargo. E 80% dos líderes não faz isso. A descrição do cargo é a bíblia daquela função. Ou seja, o que você tinha que fazer está escrito aqui. Essas são as suas atribuições. Então, é o conceito, ou no nosso caso aqui, é a habilidade. Mas isso não te exime de ter rapport, de ser cuidadoso. Então, seja cuidadoso. Crie o frame para a sua conversa. Coloque a sua intenção da conversa. Sempre que eu dou aulas sobre feedback, eu peço para a pessoa começar com a intenção. Qual é a intenção do feedback, gente? É que a pessoa melhore. A intenção é que ela performe melhor. Mas, às vezes, o cara começa com um diálogo interno de um crítico tão alto que ele começa a se defender para você. E mesmo que você não use uma linguagem de julgamento, ele se sente julgado. E ele vai começar a se justificar e você vai falar, muita calma nessa hora. Eu quero lembrar você do enquadramento que eu fiz no início. Eu estou aqui do seu lado para você melhorar. E nós juntos vamos chegar em algum ponto onde, de repente, até eu possa te ajudar. E pode ser que no final de hoje, se ainda tiver um tempinho, eu trago para vocês uma estrutura para usar fora da neurosemântica, mas que obedece às mesmas orientações da neurosemântica. É uma adaptação livre minha de anos trabalhando com esse tema. E antes da gente começar a gravar, você que está me assistindo em vídeo, né? Nós temos aí uma fofoquinha antes de começar a gravar. Uma fofoca do bem. Eu estava falando que é um dos temas que eu gosto muito de falar. Porque eu acho que é um presente. Mesmo que uma pessoa venha totalmente desestruturada, falando algo que não encaixa muito no meu mapa, hoje em dia eu recebo. Não me interessa a intenção da pessoa, mas interessa a intenção com que eu recebo o que ela está falando. E se o mapa dela é tão diferente do meu, olha que presentão. Ela vai me mostrar uma perspectiva que eu nunca tive. E olha, vocês podem se surpreender de recolher o seu emocional e mergulhar um pouquinho mais em entender o significado de um feedback que às vezes vem torto, vem texturizado com um emocional completamente contaminado por alguma distorção cognitiva. E tudo bem, a distorção não é sua, você não precisa pegar e trazer para você, deixa lá com quem estava distorcido e pega a informação. Esclarece aquilo, para que você possa trabalhar, para que você possa aproveitar esse presente. Todo feedback, para mim, é um presente, seja ele qual for. Existem presentes, como a gente recebe na vida mesmo, que são bem cafonas, né, gente? A gente não sabe nem onde enfia aquele troço. Tem gente que costuma passar adiante, né? Eu fico com dó. Eu demoro, gente, eu guardo. Depois é que quando já passou o meu vínculo assim, de gratidão, aí eu posso passar adiante.
Mas geralmente fica aquela tranqueira guardada aqui até diluir isso. E às vezes o feedback de comportamento é assim mesmo também, não é? A pessoa deu aquele trocinho atravessado na goelinha, você fica engolindo a seco, metabolizando, aí abaixa o emocional, vem o racional, entra, começa a montar o quebra-cabeça, e eu já estou entrando aqui no nosso próximo assunto, que é receber feedback. Vamos lá! Como é que a gente recebe feedback nesse contexto nosso da neurosemântica? Aqui é a nossa habilidade 6. Se eu não estou com o formulário errado, vocês me corrigem aí, Gerson. É a nossa habilidade 6. Em nível 2.5, se você estiver recebendo um feedback, a primeira coisa que você vai fazer, caboclo, é pensar. Por que você precisa ficar com uma reflexão silenciosa? Porque geralmente quem fala não ouve. E aquele é o momento para você ouvir. Alguém ficou sentado ali, anotando, com atenção 100% na tua performance, e aquele minuto em que a pessoa está te dando um presente, você quer falar, não, esse é o momento de ouvir. Então, eu costumo dizer que receber feedback é a cereja do bolo da habilidade de escuta. É o seu momento de ouvir. Muito bem. Você reconhece. Por que tem esse neutro aqui no nosso formulário? Porque não é o momento de você apertar os seus botões emocionais. Assim como o nosso presente cafona, você pode até discordar do que você está recebendo de feedback, mas não é o momento de sentir, é o momento de ouvir, processar e metabolizar aquilo que você está, esclarecer, clarificar. Você pode e deve fazer perguntas e a gente vai chegar lá. Mas, primeiro, ouça de forma reflexiva e silenciosa. Vale também para quando você estiver recebendo um feedback fora do contexto da neurosemântica. Deixe que a pessoa fale. E às vezes ela está com uma necessidade tão grande de falar. Deixa esvaziar. Ouve. Quando ela respirar ou quando ela parar, aí você tem o seu momento de repente fazer alguma pergunta que vai clarificar aquilo que ela queria falar para você. Vamos para baixo, discorda, explica. Ah, poxa vida. Aí você teve o botão do seu crítico pulou na conversa, ele está fazendo coro, ele está falando alto no seu ouvido. E você não está dando conta de receber aquele feedback. Então você quer explicar, porque a pessoa que está dando feedback para você, ela está com o mapa muito, muito errado, ela não viu o que você fez e bababá, bababá. Ok, ela já disse para você que é só a percepção dela, que pode ter ficado alguma coisa de fora. Então, o enquadramento está feito. Não é o seu momento de se justificar, até porque a pessoa que está te dando feedback está te dando um presente. A gente não se justifica para receber presente, não é? A gente não fica assim, ai, olha, essas flores são tão lindas, mas acho que não mereço essas flores e acho que você errou o endereço, acho que não era para mim, acho que esse amor é amor demais. Ninguém fala isso. Você recebe o presente, ok. Então, o Michael coloca que você não tem que discordar, nem é o seu momento de explicar o momento em que você estiver recebendo um feedback. Descendo mais ainda, argumenta e, pior, desconsidera. É o presente cafona que você olha para a pessoa que carinhosamente está te dando e diz assim, nossa, que cafona, hein? Quero não, leva de volta. Você está errado, você errou o meu gosto. Não combina com a minha casa, não combina com o meu jeito. O que vocês acham quando vocês me ouvem brincar dessa forma? No mínimo é deselegante. No mínimo, assim, para ser bem suave. Então, ali, apesar da pessoa estar em rapport do seu lado, ela está te dando um presente que você deve receber. Fora do contexto da neurosemântica, se você criar essa imagem de que a pessoa, mesmo sem estar preparada, ela está te dando um presente, receba, agradeça.
Receba os presentes que a vida lhe dá. Às vezes, o momento em que você recebe um presente, mesmo um presente cafona, você acha um cantinho lá, mudou tua decoração e você fala, não é que fica legal ali aquele negocinho? Ele encaixa depois. Ele não encaixa naquele momento que você está recebendo. Mas depois que você acalmou o seu diálogo, depois que você leu a apostila, depois que você reviu os conceitos, você fala, sabe que a pessoa ela mirou no que ela viu e ela acertou o que ela não viu? Não é que ela estava certa? Então, o momento é um momento de ouvir e metabolizar. Assim como na nossa vida fora da neurosemântica, ouça, metabolize, aceite. É o mapa do outro, até que faça sentido para você, até que você tenha informações suficientes para encaixar no seu próprio mapa. Quando eu dou aula sobre feedback, sempre entra o ego. As pessoas falam sobre a vaidade, o exercício de poder, a prepotência. Não é assim. Às vezes, o tom de assertividade com que uma pessoa fala com a gente parece que ela é dona da verdade. Quando eu vejo um dono da verdade, e vamos partir do princípio que a pessoa se acha dona da verdade, se você realmente vê uma pessoa assim, para pensar quais são os sentimentos que lhe vêm. O meu é de compaixão. Porque só uma pessoa que não tem a menor noção do que é a vida pode se achar dona da verdade. E ok, ela está no momento dela. O seu momento é o momento de compreender isso. E quantos donos da verdade nós temos por aí, de plantão? Onde as suas verdades são absolutas? Onde eles montaram o seu mapa com tanto cuidado, com tanto carinho, às vezes com tanto sofrimento, que cada detalhe do mapa dessa pessoa vale muito. Vale tanto que ela quer impor isso para geral. Como se o seu mapa fosse o melhor mapa do mundo. E quer saber? Tudo bem. É o mapa do outro, não é o seu. O Michael caprichou aqui nas nossas habilidades de dar e receber feedback, porque esse é o veículo de melhoria contínua. Por que nós temos essas habilidades aqui? Porque se eu cada vez mais aprimorar esses únicos tópicos que nós estamos trabalhando, e se eu tiver intenção clara de contribuir na hora em que eu dou um feedback, ou receber uma contribuição na hora em que eu recebo, não há quem não possa me ajudar na vida, mesmo o mais ignorante dos seres. Porque essa responsabilidade é minha. Essa eu não vou delegar para ninguém. E quem aí não conhece os 4 poderes pessoais? Ninguém acessa o que sinto, ninguém acessa o que penso. E eu tenho, sim, a responsabilidade de fazer com que esse tráfego de informação seja a melhor experiência da minha vida. Ninguém pode fazer isso por mim, a não ser eu mesmo. Vamos subir nas habilidades, e eu estou pegando a minha cola aqui, porque não decorei esse formulário nosso, nem pretendo. A minha memória, ela tem coisas muito mais legais para colocar do que eu ficar guardando essa bagaça. A gente tem reconhece com apreciação. Olha que legal, o Michael pegou reconhecimento e texturizou com apreciação. Não é só reconhecer, mas eu vou apreciar. Eu vou apreciar que eu, de repente, falhei. Eu vou apreciar que eu tenho pontos de melhoria, o que me torna uma pessoa em contínua evolução. Eu vou apreciar a predisposição de alguém de me mostrar isso. Que sorte que eu tenho! Quem me dera eu ter alguém pendurado no meu ombro dizendo, faça isso, escolha aquilo. Se você fizer tal coisa, vai dar tal coisa. Quem não gostaria de ter um grilo falante lá do Pinóquio? Eu gostaria. Com certeza eu gostaria de ter
penduradinho no meu ombro alguém que me desse essa diretriz. E esse é o nosso papel na hora de receber um feedback, apreciar, reconhecer a beleza desse momento e apreciar. Uma pessoa se predispôs a me dizer o que eu tinha que fazer, não só no contexto da neurosemântica. O que está aqui por trás se chama gratidão. Às vezes veio torto, às vezes veio de um mapa que é muito diferente do seu, mas temos que ser gratos. Aquela pessoa falou alguma coisa que pode ser útil na minha vida. Então, vamos apreciar. Lá em 3.5, busca detalhes, clarifica, esclarece, implementa a informação, faz com que quem está dando a informação para a gente entenda como que ela encaixou no nosso mapa. Então, você devolve isso. Então, eu posso entender isso que você está falando assim, 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 assim? Em tal ponto, se eu tivesse esperado mais um minutinho, eu teria dado tempo para o meu cliente acessar uma emoção? Então é sobre isso que você está falando? E por aí vai. Então não é que você tem que ficar em silêncio o tempo todo que você estiver recebendo um feedback, mas você vai ter o seu momento de falar e uma fala bem direcionada para a sua melhoria, para clarificar, para fazer com que os mapas se encontrem, a percepção de quem está me dando feedback e a minha. Como é que eu vou fazer com que isso tudo se torne fluido e possa ser trabalhável por mim? Porque se eu fizer cara de paisagem, sorrir só e apreciar, gente, eu joguei fora o presente do mesmo jeito. Uma vez, eu casei já 2 vezes, né? No primeiro casamento, a gente recebe aqueles presentes que você olha, acha bonito, mas não faz a mínima ideia do para que serve. Ainda mais hoje, que a gente tem acesso a um monte de coisa que vem lá de fora. Eu ganhei um abridor de lata, todo Mega Blaster lá. Eu juro para vocês que eu imaginei muitas coisas daquele objeto. Mas nunca que uma lata ia encaixar ali e eu ia abrir. Então, eu preciso perguntar. O presente que eu recebo, eu preciso perguntar. Eu preciso fazer com que a pessoa me dê mais informações para que eu possa trabalhar. Existem alguns temas, então, que permeiam a habilidade de dar e receber feedback, e eu falei sobre eles aqui. Primeiro, a responsabilidade. A responsabilidade, eu quero que você melhore, então eu vou dar o máximo da minha percepção e o cuidado e vou seguir essa estrutura, que você tem uma sugestão aqui do Michael para fazer isso, e eu vou entregar dessa forma para você esse presente. Você, por sua vez, que recebe o meu presente, você também assume a responsabilidade de fazer essa conta de chegar, fazer encaixar a minha percepção no seu mapa e vai clarificar isso, vai ouvir primeiro silenciosamente, vai segurar a sua onda emocional, fala assim, olha só, crítico interno, me dá aqui 15 minutos. Você fica quieto só um minutinho, por favor, porque eu vou precisar ouvir aquela outra pessoa. Depois eu volto para conversar com você, crítico interno, diálogo interno. Depois a gente faz um coro, faz uma reunião, mas agora eu preciso que você baixe, porque eu quero ouvir aquela pessoa ali. Eu assumo a responsabilidade de receber a informação e fazer com que ela chegue onde ela tem que chegar. Dentro da neurosemântica, essa é a forma como Michael Hall nos presenteia também com o que é dar e receber feedback. Quais são os temas que permeiam isso? A responsabilidade, como eu acabei de falar. A gestão emocional. Baixar o seu crítico e ouvir o que o outro está falando. E saber que é sobre o seu comportamento, não sobre você, o seu self. E saber que é sobre o que você falou, o que você fez, não sobre quem você é. Não estamos na sua identidade. Estamos, naquele momento, falando de um evento ou de algo que aconteceu. 3, gratidão. Colaboração primeiro de quem dá.
gratidão de quem recebe. É muito desagradável quando na formação, e agora eu vou te dar um toque, você que está vendo esse vídeo, eu vejo pessoas jogando fora feedbacks. Para ser grato, precisamos ser humildes. E o quanto você tem experimentado disso tudo na sua vida? Ah, André, a pessoa foi tão arrogante comigo. Sim, mas a arrogância é dela, não é sua. André, mas o fulano deixou de ver tal coisa, ou na hora em que o fulano me deu um feedback, ele estava querendo me prejudicar. Deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi durante anos dentro de empresas, agora eu saindo da neurosemântica. Não, o feedback é a crítica positiva, construtiva e destrutiva, bobagem. Quem quer te destruir não te critica, deixa você se estrepar, quebrar a sua cara sozinho. Não vai trazer para você algo que possa contribuir. Quem quer te prejudicar mesmo não vai te dar feedback. Muito pelo contrário. Então, se a pessoa se predispôs porque ela é vaidosa, porque ela é arrogante, azar o dela. Quem vai se dar mal é ela. Se você pegar aquela informação, botar um embrulho bonito e aproveitar. Olha que coisa mais sem graça. Uma pessoa vir com a intenção pequena de te prejudicar e você gentilmente fazer com que aquilo se transforme no melhor feedback da sua vida. Então, quando eu ensino sobre feedback, eu ensino sobre humildade, eu ensino sobre gratidão, eu ensino sobre estruturas de comunicação. Mas mais do que isso, eu ensino sobre o quanto você quer melhorar na sua vida. Você acha que sozinho você vai longe? Vai nada. Pior, se você se cerca de pessoas semelhantes a você, com mapas muito parecidos, você vai ganhar um monte de aplauso, né? É bacana, o ego vai ficar inchadão. Mas quando você olhar para trás, tem 3, 4, 5 anos que ninguém bota o dedo na sua ferida ou mostra para você uma perspectiva nova da sua vida. E aí? Como é que você vai melhorar? Se você se cercou de pessoas muito parecidas de você, e aí, se você é um líder e por um acaso você está vendo meu vídeo, fique esperto. Traga pessoas diferentes. Se cerque de pessoas com mapas diferentes. Aprenda a estrutura de discordar. Ninguém ensina a gente a discordar. Aprenda a discordar. E tudo bem. As pessoas podem discordar. Aprenda a ceder. Simplesmente ceder. Aprenda a deixar com que o outro quebre a cara, porque a vida é dele. Você que gosta de controlar, vai ter muito problema em dar feedback, principalmente se é recorrente. Você dá feedback sobre algo, e daqui a 2, 3 dias a pessoa repete a mesma bobagem. E você fica com aquela sensação de que a pessoa não está fazendo aquilo que você falou, não aproveitou o que você falou. Eu me lembro muito de Arlene Davis. A Arlene Davis, ela usou um exemplo que eu achei bem legal. Ela estava esquiando e ela descia a montanha e curvava. Aí passava todo mundo. Você precisa inclinar o joelho. Ela subia, descia a montanha um pouquinho e curvava. Isso, ela passou muito tempo fazendo isso. Quando ela estava à noite no bar, tomando alguma coisa quente, porque era um lugar frio, veio uma pessoa falar com ela. E aí, conseguiu descer? Aí ela falou, consegui melhorar muito a minha habilidade de fazer curva. A intenção dela era treinar a curvar. E todo mundo ficava ensinando ela a descer. Então, mesmo que a sua intenção seja muito boa, às vezes você vai dar feedback para uma pessoa que não quer o seu feedback.
e tudo bem. Mas num contexto de formação de neurosemântica, não fica tudo bem. Não combina você ser um meta-coach e não amar receber feedback. Então, para nós, de uma forma sistêmica, tem alguma coisa de errado e você precisa de ajuda. Muito bem. Estou no tempo, Gerson, Alda. Eu posso ainda passar uma estrutura, mas seria alguma coisa que eu faço fora do contexto, como eu falei. Tenho esse tempinho, meus mestres de cerimônia. Temos sim, Andréia. Então tá. Então eu vou passar para vocês, eu também estou com a minha cola. Façam uma diferença entre dar feedback de evento e feedback de habilidade. Eu vou começar pela habilidade, dentro do contexto empresarial, na sua vida, de qualquer forma. Você vai ter aí 7 passos que você pode seguir. Esses passos, eles são simples. Você começa pela sua intenção. Qual é a sua intenção em ter essa conversa e dar esse feedback para a pessoa? Essa sua intenção vai criar o que eu falei do frame. Segundo passo, o conceito da habilidade. E aí é a descrição mesmo. O que está escrito num dicionário, o que está escrito na firma, o que está escrito em qualquer pessoa que entenda conceitualmente, você está falando do quê? Por quê? Porque despersonaliza o feedback que você vai dar. Então, a pessoa está com o mesmo conceito que você. No nosso caso, a gente usa as habilidades da neurosemântica. Depois, você coloca a expectativa que existia. Então, você é um líder, está dando um feedback para uma pessoa que faz parte da sua equipe, você vai colocar qual era a expectativa da função daquela pessoa. Você acabou de ler o conceito, qual era a expectativa da função, aquela habilidade na função da pessoa. Depois você vai fazer um contraste. Eu dei o conceito, eu dei a expectativa, e eu vou situar a pessoa e, na minha percepção, o quanto ela está distante, eu vou contrastar o conceito com a expectativa e onde ela está. Depois eu vou ouvir. O que tu passa sempre a ouvir? Como que a pessoa está recebendo? O que foi que ela fez? O que ela entende daquela habilidade? O que ela gostaria daquela habilidade? No passo 6, eu assumo um compromisso. A pessoa assume um compromisso comigo. Eu já sei o que é, eu já sei qual era a expectativa, eu já sei onde eu estou, e aqui para frente, qual é o compromisso? E às vezes você, como líder, vai se colocar à disposição para assumir um compromisso junto com essa pessoa. E o 7º passo é a evidência ou nosso KPI. Quando você tiver realmente alcançado essa habilidade ou ela estiver num nível muito bacana, o que é que nós vamos estar vendo e ouvindo você fazer, que vai ser evidência de que você está legal, que você está habilitado, que você chegou num patamar além da expectativa até dessa função, dessa habilidade. Quando você estiver falando de um evento, é um pouco diferente. Não é uma habilidade, mas é algo que aconteceu e você quer tratar isso como um feedback formal. Novamente, você tem 7 passos, só que um pouco diferentes. Claro, você começa pela intenção, da mesma forma que você começou o outro, porque vai criar a moldura. O segundo passo não é mais um conceito, mas é a descrição sem adjetivo do que aconteceu. Então, vamos supor que você trabalhe numa empresa onde tem uma área operacional, você vira para aquela pessoa e fala, olha, chegou até mim que lá no centro de controle operacional você passou pelo pátio fora da faixa de segurança. Descrição, gente, pura, descrição de fatos, sem colocar adjetivos. Depois que eu coloquei a descrição dos fatos, eu vou jogar uma linha temporal aí. O que é a linha temporal? É dizer se foi a primeira vez que isso aconteceu, é dizer se isso é recorrente, se já houve algum evento que estava ligado a isso. Então, você vai situar a pessoa no tempo e na quantidade de vezes que aquilo aconteceu, porque faz diferença. Uma pessoa ter cometido um erro, uma falha pela primeira vez, você trata de um jeito.
Agora, se já é a quinta, sexta vez, você precisa redirecionar a sua comunicação porque ela não está sendo eficaz. Tem algum elo na corrente que não está fechado. E você vai incorrer no mesmo erro. Depois que você fez a linha temporal, tá na hora de você falar do seu sentimento. Você ficou zangado? Fala que você ficou zangado. Não com a pessoa, mas com o fato. Nós já trabalhamos tanto em cima disso, e toda vez que isso acontece novamente, eu fico muito decepcionado com a gente. Eu fico decepcionado com a nossa equipe porque ainda não conseguimos chegar onde a gente tinha que chegar. Então, você tem aquele espaço para falar como que você está se sentindo, porque você é uma pessoa de carne e osso, e tem sentimentos, e sentimentos fazem parte do feedback. Depois que você falou o que você estava sentindo, está na hora de você ouvir novamente, quinto passo. Ouve o que a pessoa vai falar para você. E às vezes ela vai falar o que ela sente, às vezes ela pode sim, junto com você, sentir muito de ter acontecido aquilo, né? Então é sinal de que você tá na mesma vibe de quem está recebendo aí o feedback com você. Novamente o compromisso, ou seja, quais são as ações futuras e, novamente, a evidência. Sétimo passo. Qual é a evidência que nós vamos ter de que isso foi solucionado? Se em 6 meses nós não tivermos nenhum evento semelhante, se em determinado tempo você realmente conseguir se manter na faixa de segurança na hora em que você se movimentar no pátio, enfim, você vai criar junto com a pessoa as evidências visuais e auditivas para que fique bem claro qual é o seu ponto e onde você quer chegar. Que coisa boa estar aqui com vocês. Fico muito feliz e eu espero realmente, inclusive você que está me vendo em vídeo, que esses momentos eles sejam válidos para você como um presente, igual um feedback, né? Que tenha uma utilidade prática para você. E eu vou voltar agora a fala para os meus anfitriões. Habilitando aqui meu microfone. Andréia, olha, eu gostei dessa... Compartilha com a gente esses passos que você trouxe aí, embora, né? Não sei, você tem um texto, tem um... Não, eu sigo, são tópicos e eu sigo o que eu coloquei na descrição do nosso vídeo mesmo. Geralmente isso facilita na hora de criar uma cultura colaborativa. Sim. Na hora de criar uma cultura onde as falhas elas ganham um significado de oportunidades, né? Então, se você enxergar, vamos supor que você tenha baixa permissão para falhar, Gerson. Não você, tá, Gerson? Eu Todos sou nós aqui metacoach, eu temos. não falho, né? Sei. Todos nós aqui temos alta permissão para falhar em todos os papéis da nossa vida, em todos os âmbitos. Mas, enfim, se você tem baixa permissão para falhar, é uma deixa de que você está dando um significado ruim para a falha. Pior, Sim. você tá vivendo, o Gerson, com uma ideia que é o ideal. Se nos comparamos sempre com o ideal, a gente vai perder feio. Como diria Aristóteles, e eu sou apaixonada por esse cara, se eu vivi naquela época, gente, eu tenho certeza que eu fui um contatinho de Aristóteles, não é possível. Então, se você em potência pode ser algo, às vezes para pensar que você é muito mais criativo do que executivo. Então você vai caprichar na ideia de quem você pode ser, mas as suas atitudes não acompanham isso. Esse eu idealizado, ele começa a jogar contra você. E aí você começa a ter baixa permissão para falhar, porque, na real, né, você está tão longe daquele eu idealizado, e aí eu te dei agora a fórmula do perfeccionista de plantão.
É aquele que sempre falta um curso, sempre falta um detalhe, porque cada vez que você melhora a sua execução, o seu eu idealizado também melhora. Essa conta não fecha. É. E aí é injusto, né? A pessoa, ela nunca Eu colhe, acho. ela nunca desfruta do que ela tem. Sempre algo está faltando, né? É um Eu olhar acho. pela escassez, não um olhar de abundância, né? Eu gosto muito de humor, Gerson. Então, o meu eu idealizado é a Gisele Bündchen. Acabou. Magra, rica, bonita, marido bonito, filho bonito, tudo bonito. Tudo Mega Blaster naquela mulher. Então, já que é para idealizar, eu não vou idealizar uma André melhorada. Ah, para quê? Para. Eu quero aquele cabelo, eu quero aquela conta bancária, eu quero aquilo tudo que aquela mulher tem. Então, o meu idealizado, ele Ela, tem que ter humor. Se ele for muito próximo, o meu idealizado, eu vou ficar correndo atrás dele. E quando eu olhar, não vai ter vida que chegue. Então, já que é para sonhar, eu banco logo o Walt Disney e boto uma coisa bem inatingível. Eu vou em direção a Gisele Bündchen, sabe, gente? Mas eu sei que ela tá lá e eu sou eu. nossa, e legal, porque a Rosana compartilhou aqui no chat com a gente as anotações, foi mais ligeira que eu, Obrigada, Rô! Muito obrigada. para poder Imagina, anotar. Andréia. Muito obrigada. Olha, esse material, qualquer pessoa externa que não conheça neurosemântica vai ser muito bem aproveitado. Tá claro, direto, conciso, me trouxe insights para mim no meu dia a dia. Eu achei isso sensacional. Parabéns. É isso aí. A ideia é essa. Não é restringir o conhecimento, mas que ele coalesça com tudo aquilo que está dentro da cachola, né? Encaixe de algum jeito. Verdade. E se a situação não for autoaplicável, não for aplicável, não faz sentido você obter essa informação, porque nada de que você ouve que não serve para você, você aplica. E se não você não aplica, para que saber, né? Então, Às vezes você vai ouvir, Gerson, por caridade. Aquela pessoa precisava falar. Aí ok. você ouve, não pode fazer nada com aquilo que a pessoa falou para você, mas você foi um bom ouvido. Sim, não, mas eu estou falando no tocante assim, aquilo que nos ajuda a ser melhor, né? Agora, Não, nem tudo que nós vamos ouvir de fato vai nos servir, né? Porém, é aquela história, nem todo presente que nós ganhamos, seja de casamento, de aniversário ou de qualquer outra coisa, né, vai nos nem servir. me fale. Aquele Então, pote roxo que não combina com nada e a pessoa acha lindo. é. Todo mundo teve Então um eu potinho tive amigos roxo. que já me deram livros, né, que, assim, ok, alguns vale a pena ir para minha prateleira, outros nem tanto, né? E Pois é, eu acho que aí cabe bem, por isso a analogia do presente, eu acho que encaixa, Gerson, porque você vai receber, vai ser sim, grato. é. Agora, se vai usar ou não, isso é outro Outra, babado. é um direito nosso, né? Uma das perguntas que nós fazemos no, no benchmark, no benchmark, não, quando estamos dando benchmark, é perguntar para a pessoa que recebeu o feedback como isso está lhe servindo. Até mesmo para nós termos um retorno do quão Isso. valioso, quão de contribuição as nossas pérolas, se são pérolas, estão sendo bem absorvidas pela outra pessoa. E, é claro, sempre tem aquele comentário: ah, ele não viu muita coisa. Ok, ele, inclusive, o enquadramento inicial do feedback é só o que eu consegui ver. Você fez muito mais, só o que eu consegui ver, como eu consegui ver, né? O que eu consegui ouvir, como eu consegui ouvir, como eu entendi. Não quer dizer que também estou falando uma verdade, né? Porém, dar ao outro o direito de ter a opinião dele, de ter o pensamento dele, a capacidade de interpretar, né? Ô, Gerson,
Na vida, a gente tem... Quando eu falei sobre a humildade, humildade em receber é o que todo mundo pensa na hora que eu falo da humildade, né? Mas tem que ter humildade para dar o feedback também. É colocar para a pessoa que é sobre você e a sua forma de ver ou a sua forma de falar. Sim. Dá o direito daquela pessoa achar que é simplório, que é pequeno, que é descartável, e tudo bem. Mas você E você não entregou. ficar ofendido pelo que está recebendo ou que você vai dar. E uma coisa, Claro. a humildade, ela está em me reconhecer qual é a minha posição. Porque, às vezes, eu vi alguma coisa muito importante, eu poderia, se eu me sentir ou arrogante demais ou inferior demais, né, eu não me considero na condição de dar um presente. E aí compartilhar alguma coisa, né? E esses dias eu estava falando para uma cliente e eu comentei com ela, eu recebi um elogio, o que aparentemente seria uma crítica, né? Alguém dizendo assim, nossa, mas você é muito chato, né? Não dá para fazer as coisas com você, você é muito chato. Mas como assim muito chato? Não, você não gosta de fazer coisa errada, você não gosta de, tipo, dar golpe em ninguém. Aí eu falei assim, cara, eu nunca recebi um elogio que eu fiquei Tão tão bom. satisfeito com a crítica. A pessoa disse que eu era chato, que não aceitava fazer golpe em ninguém. Então, ok, perfeito. Né? Faz sentido. Quando ela me deu a informação, Do aí eu que era chato, né? era chato. Né? Não alucinei de que estava me xingando, né? Ou me ofendendo. Né? Mas, assim, por que a feedback ele envolve, e muitos livros fazem a arte de dar feedback, por exemplo? É uma arte, né? Por que é uma arte? Porque envolve tanto diálogo. Quando duas pessoas estão falando, tem quatro pessoas. Os conscientes conversando e os inconscientes conversando. No mínimo, você tem dois diálogos. Você tem dois diálogos. Você está conversando com a pessoa aqui e você está conversando com você mesmo. O outro que está lá também está conversando com você aqui e está conversando com ele mesmo. Então, são quatro diálogos acontecendo. Imagina isso. Quando a gente E a está chance falando sobre avaliação, crítica, cara, a chance de você perder o conteúdo e a preciosidade do presente é muito grande. E uma característica que você falou é não encarar aquela observação, aquela avaliação como uma avaliação desqualificadora. Eu estou avaliando, estou verificando, eu estou pontuando, não estou desclassificando, né? Porque tem muitas vezes as pessoas elas interpretam a avaliação como algo igual prova, né? Mas, Nós gente, se o cidadão é competitivo e você chega lá e dá um 0, qualquer coisa para ele, pensa que ele é a morte. Vamos combinar, né? Então, é característica de quem é competitivo. Você está botando número, você está avaliando e você não satisfez a expectativa dele, na neurosemântica isso é emoção. A diferença entre o mapa e o território é uma emoção. Ele gerou expectativa, na autoavaliação dele ele foi o último biscoito do pacote, e você chega lá e começa a dizer um monte de coisa que ele não fez. Aí dá ruim, né? Dá ruim com força. Aí a gente tem a vaidade daquele competidor assim lá no chinelo. E durante a formação, se você não é um benchmark, se você não fez parte da nossa equipe ou da equipe de pessoas que avalia, você não sabe que nós sabemos dessa curva. Nós nos preparamos para depois que você recebe o seu primeiro benchmark, os monstros, eu brinco dizendo que são os gremlins. Eles ganham água, lembra? Que não podia molhar o bichinho? Aquelas coisas fofas, aquelas pessoas agradáveis, elas criam dente, garra e o babado fica feio. Porque todo mundo reage. E é natural, eu acho que é natural. A nossa cultura é uma cultura de muita avaliação.
E, com certeza, Gerson, ganha coro com o meu crítico interno. Eu já me critico o suficiente. E, às vezes, eu me cerquei de tanta estratégia para não me frustrar e para ninguém ter isso para falar de mim, que eu não estou habituado que as pessoas venham falar como eu fui ou deixei de ser em relação a qualquer coisa. O que tem acontecido é um fenômeno no mercado de trabalho, que tem acontecido com as novas gerações, que não tem nenhuma estratégia de frustração, é que na primeira reorientação que ele recebe dentro de uma empresa, ele quer ir embora e ele vai. Ele vai para outro lugar. Porque ele personaliza aquilo, ele nunca ouviu alguém falando para ele que ele realmente não tinha experiência, que ele era uma pessoa que ele vai precisar, sim, de tempo para conseguir ter a tão sonhada promoção, porque eles já entram ambiciosos, eles já entram gestores, não interessa se ele é estagiário. E tudo bem, eu acho isso muito bacana, mas a gente está aí com uma horda de jovens despreparados para avaliação, análise, reorientação, limite, ceder. E isso é complicado. Se não consegue receber, como é que vai compartilhar? Eu estava lendo esses dias a respeito da geração Z, né? Que é essa geração aí que nasceu no ano 2000, já estão aí atingindo 21, 22 anos, e essa geração é a geração que já está ocupando 23% do mercado, e alguns, por conta da tecnologia, já estão ocupando posições significativas no meio da tecnologia, e é uma geração que tem baixa tolerância a ser criticado, a não receber nada, né? Ou não agradar, porque ele está acostumado a receber tudo na mão, né? Fazer... A dificuldade, ela não faz parte muito do cenário. Então, é um cenário onde eles têm as coisas com maior facilidade. Então, interferência, dificuldade, limite, são elementos, e a gente está generalizando, tem muita gente dessa geração que está preparada também, mas de uma forma geral, né, não estão preparados. E aí, sabe o que é pior? É achar que se ele trocar de trabalho, resolve. Aí eles personalizam, que é aquela empresa, que é aquele líder. Empresa, aquele chefe. E não vai, não cria casca, não cria músculo. E nós também não podemos dar feedback para essa geração da mesma forma. Não. Essa que é a grande pegada. Você não pode insistir num feedback da mesma estrutura que eu acabei de te apresentar. Sim. Você começa com um rapport muito grande e você começa, através dele, fazer com que ele chegue, é quase um coaching, com que ele chegue à conclusão de que, de fato, ele tem que melhorar naquilo ali. Confunde-se muito a questão a força de ego é baixa, né? Confunde-se muito a opinião com a identidade. Então, o que eu falei dele, né? Ele se confunde com aquilo, então eu estou atacando a identidade dele, né? Não estou falando do comportamento. Baixa tolerância à frustração, baixa tolerância, que é coisa muito imediata, né? A geração que foi criada aí com fast food, agora com aplicativos de transporte, aplicativos de comida que você pede, e tem um nível de resposta muito rápido, não precisa saber de onde aquilo vem, né? Ele quer aquilo na mão. Mas essa velocidade faz parte. Sim. Veloz, o mundo está veloz. Sim, mas nem tudo acontece na velocidade que você quer, né? A coisa acontece, tem um ritmo natural para acontecer. E no nosso caso aqui, como metacoach,
Geralmente, quem vai fazer o curso de Metacoach, a formação, são pessoas um pouco mais maduras, acima dos 25, 30 anos, né? Então, são pessoas que já estão um pouco mais estabelecidas com essas questões, porém, ainda nós percebemos muitos comportamentos ligados a esse estilo de abalo, né? Ouvir um feedback, não, principalmente nos primeiros dias, né? Não tirou acima de um, né? A pessoa É a surta, morte. quase querendo vir embora, lá, sair de Mendes ou sair lá de Curitiba, voltar para São Paulo, voltar para o Sul, Pois para o é, Gerson, Nordeste. mas aí, deixa eu dizer, por isso que eu falei da amorosidade. A amorosidade ela tem que estar presente na entrega do presente. Porque eu quero passar para você a informação, eu quero que você melhore, mas você tem que chegar a essa conclusão de melhoria. Sim. Principalmente dessa geração. É aquilo que eu falei. Abertura para melhoria, né? Tem que ser Acolhimento. através de. Uhum. Olha, perfeito. Dona Andréia, muito obrigado. Assim, o nosso papo rendeu aqui, né? Nós teríamos, em tese, uma Passando. sessão de Metacoach agora, mas só temos 2 Metacoaches, 3 Metacoaches presentes aqui na sala, né? Que seria o Ronan, a Alda e eu, né? Eu não sei se você vai poder continuar ou se vai precisar sair, né? Vou precisar Então, sair. eu também não sei se temos ainda uma disponibilidade de alguém, se fazer uma sessão de Metacoach, queira fazer, né? Então, queria agradecer, André, a sua contribuição, a sua oportunidade, essa oportunidade que você nos concedeu de estar conosco aqui, compartilhando essas informações, né? E ficamos na expectativa do seu regresso, né? Muito obrigada pelo convite. Eu sempre que eu consigo me organizar, eu vou estar aqui. Mais do que eu estar aqui, eu espero que você que está vendo, você que está aqui, que eu vi as carinhas aqui, Ronan, a Rô, Veronique, eu não vi há tanto tempo, né? Obrigada por vocês estarem aqui contribuindo com a nossa telinha cheia de carinhas, mas eu espero que o que a gente está entregando, Gerson, que você faz com muita maestria, esse mestre de cerimônias, né, esse cuidado que o nosso comitê tem para fazer a coisa acontecer, eu espero que tenha uma utilidade e um impacto na vida das pessoas. Que mais e mais pessoas vejam esse vídeo e que elas encarem as críticas e os feedbacks e assumam de vez a responsabilidade de transformar isso em algo bacana para elas e para a vida delas. Que dessa forma a gente vai, igual uma formiguinha, né, Ronan? A gente vai melhorando. A vida de 10, a vida de 15, vai melhorando um pouquinho o que pode acontecer como experiência de vida de cada um, né? Quem sabe uma pessoa que até hoje não conseguia receber um feedback ou ficava com muita dificuldade de dar feedback, depois de ver esse vídeo, muda a sua permissão interna e começa a dar presentes por aí. Esse é o meu desejo, que tenha sido de muita utilidade para vocês. Que bom. Oi, Obrigado, Andréia. Andréia. Sim, Oi? Andréia, Ronan. Sim? eu gostei muito, tá? Eu, por natureza, assim, eu gosto de receber feedback, mas foi muito boa a aula. Eu anotei umas perguntas aqui, mas como o tempo já venceu, noutra oportunidade eu lhe faço. Mas Só parabéns. passar para mim no WhatsApp que eu te respondo com todo carinho. Tá Tá bom. bom? Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau para vocês. Muito obrigada. Tchau, Andréia. Um abraço. Ronan, se quiser aproveitar e compartilhar qual seriam essas perguntas, como nós não vamos ter como fazer uma sessão de Metacoach, né? A gente pode bater um papo mais alguns minutos aí, aproveitando. Maravilha. A primeira que eu anotei aqui, a pessoa que vai dar o feedback, ela faz lá o enquadramento. Foi o que Sim, ela viu, né, o que ela percebeu. Não é sobre a pessoa, é sobre a atuação. E sim, aí a minha pergunta, eu tinha a ideia de que quem está recebendo fica prestando atenção e mais quieto. Mas a sim, Andrea comentou aí que é importante você manifestar.
seria ideal quem está recebendo o feedback se manifestar como de que aquilo eu estou recebendo como um presente, porque é um ajuste na minha habilidade, é um apertar de parafuso na minha competência. Seria bom isso já no início? Pode acontecer, sim. Bem observada a sua colocação. Não é comum nós vermos isso, né? Até porque o tempo do feedback é um pouco curto, mas nada impede de você colocar. Até já demonstra logo no início o teu nível de abertura e disponibilidade para para receber aquele presente, né? Interessante. Eu acho que isso agora se torna importante porque, por exemplo, eu pessoalmente gosto de receber e eu acho que a pessoa está lá para dar o feedback mesmo, é para apertar no ponto fraco, na ferida. Sim. Mas parece que a maioria das pessoas não gosta, a maioria das pessoas, na verdade, espera o elogio. Então, se a gente enquadrar de que é bem-vindo o feedback, a pessoa que está passando o feedback, ele vai ficar até mais seguro para ir mais assertivo. Geralmente, dentro... pode falar, Aldo. Dentro do MetaCoach, né? Dentro do MetaCoach, a gente não se manifesta, né? Não, porque traz como, digamos assim, traz já como pré-requisito esse enquadramento. Agora, fora, né? Fora, eu faço algumas interações, inclusive para ter interação. Isso faz sentido? Né? A partir desse momento, como é para você? Como é que é tomar consciência dessa situação? Agora, dentro do MetaCoach ali, pelo menos enquanto a gente está no processo, né? No processo do ACMC, não se recomenda a gente se manifestar, porque se a gente se manifestar, é falta de habilidade de receber feedback. Não, nesse caso, Alda, a manifestação é fazer uma tentativa de justificar a questão. Mas a colocação que o Ronan trouxe, ela é oportuna para até mesmo demonstrar o grau de habilidade, de disponibilidade, de abertura para receber. Uhum. Até se eu tivesse fazendo benchmark e visse uma observação, uma manifestação dessa, eu anotaria como habilidade, dentro da habilidade de receber feedback, essa demonstração de abertura, de flexibilidade. Porém, isso, no começo, poderia não soar tão eficaz se, durante o processo, ele ficar indiferente ao receber o feedback. É como se estivesse ouvindo, mas não estivesse acompanhando. Ou fosse aquele sorriso falso, assim, sacode a cabeça, mas não faz sentido. Né? Uhum. Tipo assim, eu estou ouvindo, mas eu não estou acolhendo o que você está falando. Né? Uhum. E, é claro, eu não vou saber lá dentro o que está acontecendo. Porém, dentro de uma conversa no tocante geral, quando nós estamos recebendo feedback, isso é muito bacana. Agora, só um momentinho, Deroni. Quando a Alda falou que quando nós estamos dando feedback dentro do MetaCoach, dentro do benchmarker, você pode perguntar. Eu tenho visto a cada final de cada habilidade, o benchmarker pergunta para o cliente, e aí, para o coach, como é que tá sendo para você? Faz sentido? Alguma dúvida? Né? Fala, Deroni. Deroni, acho que queria fazer um comentário. Está sem som, Deroni. Está sem som. Ainda está sem som. Ainda está sem som. Sem som. O que você ia falar, Ronan, enquanto o Deroni estabelece ali? Eu queria ver aqui com a Alda, às vezes é melhor fazer do que explicar.
ver o que ela acha. Só simula aí, Alda, por favor, que você vai me dar um feedback. Aí você faz aqueles enquadramentos, e aí depois eu falo o meu enquadramento para você analisar. Pode ser? Então, em relação ao que nós vamos conversar, em relação ao feedback, é somente o que eu consegui perceber, que eu consegui ver e ouvir durante o processo que você estava atuando aqui, agora. E tudo isso que eu vou estar falando é só da minha percepção. Com certeza absoluta, com o que você estiver fazendo, você sempre fez muito mais do que simplesmente a minha observação. Agora, diante do contexto, eu vou sinalizar algumas situações para você que podem te ajudar, inclusive, ir para o próximo nível, né? Diante desta fala, que eu ouvi e vi, né? O que dentro dos critérios aqui, para você ir para o próximo nível, o que pode ser feito? Que legal, Alda. Eu estou aqui numa expectativa muito grande, porque, embora eu tenha dado o meu melhor nessa sessão, eu sei que, para eu crescer, eu preciso de alguém que ajuda eu a ajustar os parafusos, né? Então, a sua observação, embora, às vezes, internamente eu possa ter algum crítico, mas eu vou baixar ele agora, eu vou pegar com muito amor e com muito carinho e gratidão porque você vai estar contribuindo para que eu eleve o meu nível. Então, será muito bem-vindo. Ok, Rona. Então, pelo que eu ouvi agora de você, você está pronto para receber o meu feedback. Isso, exatamente. Seria isso. Muito bom. Faz sentido, na opinião de vocês? Isso. Não, faz. Cria um ambiente muito mais agradável, né? Contribui muito. Veronice, você conseguiu resolver interativo. Acho que ajuda a criar o rapport, né? Isso. Ainda não está funcionando, Veronice. Não está funcionando. Não está. Será que lá na participação dele ele não está mudo? Não está. Não, ele está... É problema lá com... Ronald, a minha questão, quer dizer, a minha dificuldade ainda está em o feedback em times, no coach de time. Porque eu aproveito todo quanto é contexto que acontece ali durante o coach de time para envolvê-los justamente nessa habilidade da feedback. Então, por exemplo, a gente está trabalhando no coach de time, chega um terceiro, um cliente, e a pessoa ou da área técnica ou comercial precisa fazer uma primeira abordagem, porque o cliente chegou ali na sala. Não tem como, né? Então, eu sempre envolvo toda a equipe. Teve um evento, na retomada da equipe, já o feedback. Agora, é desafiador fazer os enquadramentos, porque é no time. E aí é justamente para eu possa trabalhar isso como um gatilho, como um estímulo para eles treinar o feedback. Mas os primeiros feedbacks são assim, são, digamos assim, muito drásticos, ou as pessoas... é a mesma coisa que você falou, é a mesma coisa que o fulano falou, sabe? Então, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu queria até também perguntar para a Andréia se só ela um detalhe, Alda. alguma experiência. O Deroni vai tentar reiniciar o computador dele, nós vamos te aguardar, tá, Deroni? Vai lá. Tá. Então, eu tenho... Isto. Vai lá, Deroni, que a gente aceita você de novo. Eu tenho um pouco de dificuldade, Rona. Eu não sei se você já trabalhou esse contexto, porque uma das primeiras situações que entra para você trabalhar coach de time
é a habilidade de dar e receber feedback. Tá, só para eu entender. Sim. Como que seria a situação de um membro para o outro ou para o time todo? Você consegue me explicar com outras palavras? Isso. O que eu aproveito as situações, sempre incluindo. Acontece um evento, né? Geralmente é uma pessoa que está envolvida, né? Por exemplo, chega um cliente numa metalúrgica que eu estou trabalhando com ele. Chega um cliente, o cliente vem até a sala, onde a gente está trabalhando com o time. Certo. Geralmente, esse cliente ele se reporta à engenharia ou comercial. Certo. E aí, o que o comercial, digamos assim, o que o comercial olha para o cliente, cumprimenta o cliente, ouve o que o cliente, a demanda do cliente, e aí ele fica quieto e daí vai buscar respaldo na engenharia ou no financeiro de acordo com a demanda do cliente. Só que o cliente fica no vácuo. Certo. Eu aproveito essa situação, deixo a situação acontecer e aí trago esse evento para o que é que nós podemos contribuir com o feedback. Tá, aí o feedback seria para... É de todos os do time para a pessoa, digamos assim, para o comercial. Tá, e o ponto a ser trabalhado é que não poderia ter deixado o cliente no vácuo? Isso. É isso? Ele foi buscar, digamos assim, resposta com a equipe técnica para atender o cliente, mas nesse intervalo criou-se um vácuo. O cliente ficou sozinho, é isso? O cliente ficou sozinho e desconectado, ele não sabia se sem saber o que estava acontecendo, se a pessoa se vira e sai, e aí, o cara me ouviu, ele vai fazer, não vai fazer, o cara foi embora, está com dor de barriga. Exatamente, sabe? Está acontecendo, né? Mas é muito trabalhoso para você, por exemplo, essa equipe, eu estou trabalhando uma equipe com 6 pessoas, é trabalhoso trazer esse frame, né? Trazer todo esse contexto para aprimorar o feedback coletivo. Deixa eu lhe perguntar aqui, nesse caso específico, o funcionário foi orientado como proceder com o cliente enquanto ele vai buscar a informação? Não. Então, eu acho que aí está a resposta, né? O que eu vejo, por exemplo, o que eu vejo nas empresas, a empresa que eu estou aqui, como eu sou novo na cidade, eu sou novo nela. Assim, a pessoa que me recebeu e que supostamente daria o treinamento, ela não tem uma listinha, por exemplo, de checklist. Que a primeira pergunta que eu faço assim, o que você espera de mim na empresa? Né? O que eu tenho que fazer? Quais são as regras? Por incrível que pareça, as pessoas não têm isso. Não. Ela tem tudo intuitivo aqui na cabeça, então esquece. Para você ter ideia, os contratos, né? O corretor tem que fazer, digitar lá as informações e gerar o contrato. E aí passa por 3 pessoas até chegar lá no final para que não tenha nenhum erro. E volta à via do cliente. E a maioria, quando chegava na pessoa final, voltava para cumprir alguma exigência, algum erro. Aí eu peguei e anotei o checklist. Deu 55 itens que tem que ser observado, do preparo até chegar lá. E aí acabou. Todos os contratos meus que estão indo, eles não estão tendo exigência. Então, esse funcionário aí, ele tem que ter sido treinado para essa situação. Eu vou buscar informação e o que o cliente faz agora? Aí sim, aí uma vez que ele foi treinado, aí, e se ele não fizer, aí, na minha opinião, chama ele e fala, olha, você não está cumprindo o item 3 do atendimento ao cliente. Aí você tem como cobrar, mas antes você não treinou. Não é nem não treinou, né? O problema não é treinar, o problema é nem demarcou, nem identificou que ia ser uma questão, né? Nem sabe a descrição. Exatamente. Então, ele não está falhando, porque não tinha... Ele não sabe, exatamente. Referência, né?
Seu parâmetro. Que é o mapeamento do cargo, né? O que a Andréa colocou. Esse cargo espera isso. Então, aí a pessoa, quando ela falha, às vezes a primeira vez ela pode falar porque ela é nova, né? Mas a hora que sentar, não vai ter como ela questionar. Penso eu que também esse mapeamento do cargo e habilidade da pessoa, foco no cliente, não tem algo mais importante naquele momento que o cliente na frente. Isso, aí, se me permite, você já trabalhou com o DISC? Não, eu não trabalho com o DISC. Mas você conhece? Conheço. Não sei se você concorda, mas eu adoro, que é importante ter a pessoa certa no cargo certo. Uma pessoa mais extrovertida, voltada para a venda, ela vai se preocupar naturalmente mais com o cliente. Já uma pessoa mais analítica, ela vai lá, né, procurar informação e o cliente dane-se. Sim. Então, encontrar a pessoa certa é meio caminho andado. Isso também contribui bastante, com certeza. Mas eu não trabalho com o DISC porque eu também trabalho com a neurosemântica. A neurosemântica vai nas características, né? Mas Características comportamentais. Mas pode dar uma opinião pessoal? É um balizamento, com certeza, né? A única, digamos assim, restrição que eu tenho do DISC, que me parece assim, para mim, né, a minha percepção do DISC, tem empresas que eles têm o DISC, eu trabalho e está tudo bem, mas é justamente esse enquadramento que o DISC traz. Parece que se eu não me enquadro naquilo ali, eu não sou a pessoa certa. E às vezes é só um desenvolvimento de habilidade. Isso, mas qual que é a vantagem do DISC? É que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa mais analítica, que na teoria do DISC, ela gosta de trabalhar mais só e ela é voltada mais para as coisas e não para as pessoas, certo? Isso, Aí você pega essa pessoa e coloca no atendimento ao cliente. Ela é uma pessoa que sorri pouco, conversa pouco, então ela vai gastar muita energia para se tornar uma boa atendente ao cliente. Claro que você pode desenvolver, mas você vai estar cobrando muito. E às vezes você tem um cargo ali para colocar aquela pessoa mais reservada e ela trabalhar no que ela gosta. Então, mas aí nessa parte ela ajuda. Teria um detalhe, que aí nós partiríamos do pressuposto que o comportamento é identidade, né? Então, por exemplo, pela pessoa ter aquele comportamento, ela não caberia no cargo do vendedor e limitaria ela desenvolver essas habilidades. Porque pode ser realmente que é mais exigente para ela desenvolver essas habilidades de olhar para o cliente, mas não quer dizer que ele esteja impedido ou limitado para isso, né? Por isso, o cuidado de usar... Eu conheço pouco do DISC, mas ouvindo você, eu percebo essa questão. Isso. Então, é justamente por isso que eu não trabalho nessa ferramenta, né? Justamente por conta do meu enquadramento, né? Do meu enquadramento, principalmente agora que nós estamos desenvolvendo esta ferramenta com o Gilberto e o Ronald. Então, a gente tem aprofundado bastante aí nos eixos de liderança, né? Da neurosemântica, e traz justamente essa possibilidade, porque tudo depende do líder. Eu só faço uma outra observação, que aí depende do enquadramento. Por exemplo, você está lá para atender a pessoa ou está para atender a empresa. Então, é um enquadramento diferente, né? Por exemplo, se eu estou dando um treinamento para a pessoa, eu vou falar do quanto ela pode desenvolver uma habilidade. Se eu estou dando um treinamento para a empresa, eu vou trabalhar no caminho mais simples e com menos energia,
que é pegar a pessoa que já tem a aptidão certa, que aí não dá muito trabalho para ajustar. É só o enquadramento. Por exemplo, hoje eu fui abastecer e a atendente muito educada. Inclusive, ela falou, deixa eu ficar aqui tampando o sol para o senhor digitar a senha. Olha só como é que ela é voltada para o externo. Né? Então, essa pessoa, para o comercial, ela já é pouco treinamento. Então, é só nesse sentido aí. Tem essa sensibilidade, tem uma sensibilidade maior, né? Então facilita bem. Né? Isso aí ela já combina com o cargo. É muito útil no momento da contratação. Eu acho que seria. Isso, exatamente. Verônica, conseguiu habilitar o som aí? Consegui, até estava saindo, tinha que deixar um recado por escrito, mas, assim, eu vejo, independente da questão do MetaCoach, eu, quando recebo um feedback, eu sinto uma necessidade natural, assim, de dizer, faz sentido, eu vou pensar, eu vou examinar, tem coisas que eu não entendi, né? Eu tenho essa necessidade de dar um retorno. E eu acho que fica melhor, de alguma forma, fecha aquele ciclo, né? E eu até, no meu livro, Sinto Logo Existo, tem um capítulo sobre feedback, né? Mas, assim, eu vejo que há momentos que tem que lidar com isso, assim, que a pessoa... Eu já recebi feedbacks, assim, da pessoa não querer que eu dissesse nada. Quando eu fui falar, a pessoa se mandou, né? Entende? Já algumas vezes. E eu larguei o Banco do Brasil, exatamente, uma das coisas que interferiu quando eu tinha 28 anos, né? É que eu era colocado em lugares que não eram adequados para mim. O meu ponto mais fraco era mexer com números. E eu, o tempo todo, era colocado em assim, situações onde eu tinha que ter muita habilidade com número, e aquilo me deixava assim, numa situação... Chegou um momento que eu não aguentei a pressão e saí. Né? Antes de saber que ia ter PDV 5 anos depois, né? E saí com a mão na frente e até atrás. Né? Mas, assim, eu percebi que, olhando agora, eu vejo, naquela época, a falta dessa adequação e a falta de toda uma tecnologia que hoje se tem, né? Do coach, especialmente nessa questão do feedback. Não se ouvia praticamente o funcionário, né? Sim. Então, eu vejo que a empresa ela precisa dar feedback, mas precisa ouvir o funcionário também. Né? Inclusive, eu estava conversando com a Eliane Maciel, ela deve, talvez, na semana que vem, estar conosco aqui no Chapter, no segundo momento das palestras. Ela estava atendendo duas grandes empresas, né, lá no Rio de Janeiro, do setor público, e aí ela compartilhou que essas empresas elas estão com dificuldade porque os funcionários jovens estão entrando, não estão conseguindo interagir bem, né? Estão tendo dificuldade de interação, estão saindo. Então, o processo, o turnover, né, que é essa rotatividade, está muito alta e deve estar causando outros problemas lá. Ela apontou até uma pesquisa da FGV, dando de 64%, 67%, né? Acho que era 64%, dessa geração acaba saindo da empresa justamente porque não consegue interagir bem com o feedback. Né? Autoestima baixa, acaba sendo né, um problema. Oi? Autoestima baixa. Né? Mas, aproveitando, tem a segunda pergunta aqui, que eu anotei para fazer para compartilhar com vocês. E quando, aí no caso é fora do contexto da neurosemântica, e quando a pessoa precisa de feedback, você sabe que ela precisa, mas ela quer elogio. Como que vocês... Eu acho que aí é mais comigo, né? Você perguntou se ele quer receber feedback? Né? Se ele tem permissão. Eu, quando deparo com uma situação como essa, eu pergunto, primeiro, você quer receber feedback? Você tem permissão para receber feedback?
mesmo que o feedback ele não vá concordar com você ou não vai ser o que você está querendo, porque se a pessoa falou não, eu pego as minhas pérolas e guardo, entendeu? Porque não tem maturidade para poder receber. No meu entender. Depende de cada contexto, né? Se eu sinto assim, por exemplo, que aí característica de personalidade idealista. O idealista ele precisa de elogio, né? Aí eu pego justamente no perfil de personalidade. Ele precisa de elogio, senão ele murcha. Se você for, conforme for o feedback, você perde a pessoa. Então, eu justamente de acordo com o contexto, né? Eu faço 3 para 1. 3 e vou validando. Isso, e vou validando. Olha, e de novo aquele enquadramento. O que eu consigo ver em você? Você tem esta característica que te dá velocidade, você tem essa característica que faz você ser, digamos, um diferencial na criatividade. Você tem essa característica que eu consigo ver, né? E que te permite um relacionamento interessante, porém, o que eu vejo que falta em você é disciplina. Como é que é isso para você? E aí vou por doses. Entendi. Como é que é isso para você? E aí é justamente o coach. Como é que é isso para você? Se tivesse uma forma diferente de você se organizar, de você ter disciplina, de você construir uma rotina, menu de opções. Como seria? Você gostaria de começar? Que tempo você precisa? Ou aí no teus enquadramentos, no teu pensamento, no teu contexto, que tempo você precisa para começar a fazer isso? Ou para usar, fazer diferente? Ou, de repente, conhece alguém que chama atenção, que você possa ir na trilha, que possa ser teu mestre, possa ser alguém que te inspire. Sempre eu vou dando um minuto de opções, para não aprisionar. Então, cada contexto é um contexto. Eu trabalho todas as possibilidades antes de deixar que a pessoa vá embora. Não, quando eu estou diante de alguém que eu preciso dar um feedback, no caso eu estou sob a supervisão e ele é um subordinado, eu chamo e vou interagindo, né, e vou calibrando isso. Isso quando realmente tem essa necessidade. Agora, quando não tem essa necessidade, aí eu digo, não gostei, estou indo embora. Todo contexto é um contexto, né? Entendi. Todo um contexto é um contexto. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com as equipes, um dos primeiros feedback que eu preciso repassar é para o diretor-presidente, que ele não pode estar presente nas equipes nos primeiros momentos. Entendi. Porque a empresa vai recuar, a equipe não vai trabalhar com liberdade, porque a presença dele vai intimidar. Depois que a equipe já estiver com a sua visão desenhada, já estiver integrada no seu processo, já passou aqueles momentos de ajustes mais desafiador, ele vem. Muito bem observado, Aldo. Bom saber. Sabe? Então, eu separo isso, sabe? E eles querem entrar junto. Eles querem dominar, né? Isso, porque a sensação que eles estão de fora, eles têm que estar lá, porque eles têm que dizer o que é para fazer, que não sei o quê. Não, depois entra. Legal. A terceira pergunta que eu anotei aqui foi, também fora do contexto da neurosemântica, é quando a pessoa te critica, né? Lá não fala feedback, né? Vai te criticar ali, mas ela não diz como melhorar. Ela só fala, você foi mal, isso não tá legal. Vocês têm alguma
pergunta, algum jeito de fazer para que ela consiga abrir o mapa e conseguir trazer o ponto a ser melhorado? Eu levo o sensorial, né? Eu fui mal. O que você viu de pior que eu fiz? Eu baixo a régua. O que você viu? Eu levo para o sensorial dela, daí. O que você viu que eu fiz de pior? O que você ouviu que eu fiz de pior? Ah, comeu esse. Isso eu já sei, né? Aí eu trago justamente aquela situação assim para ela me dizer, para ela pontuar. Porque é a oportunidade também dela aprender essa situação, né? Que ela não sabe, né? Isso, você essa linguagem vaga, imprecisa, né? Mal, avaliativa. O que é mal, né? Isso, o que é mal? Então, o que você fez, o que você viu que eu fiz de pior? O que você ouviu que eu fiz de pior? Ah, você viu isso, você ouviu isto. E como você se sentiu vendo eu fazer isso? Tudo atrapalhado. Ah, eu me senti assim, decepcionada com você. Uma vergonha alheia. A decepção é tua, sinto muito. Muito obrigada, eu vou ver o que eu vou fazer com mas isso. aí, antes disso, qual a sugestão, então, né? Que você daria? O que poderia melhorar? Né? Isso. Sabe, eu trago, sabe? Eu faço todos os esforços para a pessoa estar comigo. Ela pode não gostar de mim, mas ela vai aprender algumas coisas comigo. Então, eu puxo, né? E aí, quando eu posso, né? Eu até falo assim, eu não tomo decisão nenhuma com duas opções. Precisa, no mínimo, ter 3, porque 2 eu vou ter que optar por uma. E daí, essa uma tem que ser 51% ou mais. Então, eu não tenho opções quando eu só tenho 2. Eu tenho que ter, no mínimo, 3. Então, me diga 3 coisas que eu fui ridícula. Que fiz você passar vergonha. Percebe? Aí a pessoa vai tomando consciência. E aí depois eu me divirto com isso, né? Daí, conforme a situação, eu me permito ser gloriosamente falível, realmente você tem razão. Que ótimo que você conseguiu sinalizar isso para mim. Eu vou ver o que eu vou colocar onde esse presente, né? Mas é justamente essa situação, porque se eu afasto a pessoa, a única pessoa que vai perder sou eu. Esse é o meu enquadramento, esse é o meu mapa, né? Exato. Porque se eu estou assim, qualquer movimento eu vou me afastar. O meu desafio é o quê? Aproximar os mapas. Ok. Então, isso, Ronan, é aquilo mais ou menos que eu contei a experiência quando a pessoa me chamou de chato, né? Tá, mas tecnicamente seria uma crítica, né? Avaliativa. Mas o que é chato? E qual foi a evidência do que eu fui chato, né? Aí, quando ela trouxe as informações, tá, então, assim, enganar, roubar, não, você é muito certinho, você é muito crica, você é muito... Ok. Então, foi um elogio. Eu tomei como elogio, né? Que é isso? Então o cara bater, nossa, Gerson, gosto demais de você, você é muito legal, você é parceiro pra caramba. É mesmo, por quê? Não, cara, você cobre os erros da gente, você você não aponta erro de ninguém, você é um cara que aceita receber um trocado por fora e libera a gente. Eu me sentiria ofendido. Entendi. Gerson, só um pouquinho aqui, um feedback. Parece-me que a gente não encerrou a gravação. Não, eu vou editar depois, a gente retira. Ótimo. Tá tudo bem, então. Como é que ficaram essas perguntas, Rony? Boa. Expandiu bem aqui a minha visão, né?